Olá, você está no canal do professor Cláudio Dias. Este canal é destinado à transmissão do conteúdo, visto em sala de aula da disciplina de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, primeiro porque não vai ter nenhum tipo de edição mais caprichada, e segundo porque esse vídeo não vai tratar de um conteúdo expositivo, mas sim de uma espécie de plantão tira dúvidas, uma revisão global do exercício de petição inicial que nós aplicamos. O exercício de petição inicial que foi extraído de uma prova mais antiga da OAB, foi simplificado, e com algumas adaptações para focar na elaboração da peça, não tanto no direito material, porque no caso da segunda fase da OAB, o foco é dobrado, o foco é duplo, tanto se aborda o conhecimento do direito material quanto o conhecimento na elaboração da peça, e aqui na nossa disciplina vamos focar no conhecimento relativo à construção da peça, e por isso o exercício também acabou sendo simplificado. Então, este vídeo ele vai ter duas partes. A primeira parte é a detecção de falhas, os problemas que eu tenho percebido aí na elaboração das peças pelos alunos que enviaram o exercício. E na segunda parte vamos fazer um plantão tira dúvidas, todas as dúvidas que foram apresentadas eu separei aqui, estou aqui com o roteiro das dúvidas e dos problemas para a gente fazer um passo a passo sem perder aí, a sequência de abordagem. Então, o primeiro ponto aqui vai ser, a primeira parte do vídeo, serão os problemas encontrados, as falhas encontradas que a gente deve evitar. E a primeira das falhas que eu pude detectar está já no endereçamento. Então, eu falei isso em sala e não custa reiterar. A utilização da expressão comarca é proibida no peticionamento na Justiça do Trabalho. Por que comarca? É uma unidade de atribuição jurisdicional que é própria da Justiça Estadual. Não se usa a expressão comarca na Justiça Eleitoral, não se usa na Federal e também não se usa na Justiça do Trabalho. Então, Justiça do Trabalho é referência tão somente à vara do trabalho ou uma das varas do trabalho de tal lugar. Não se usa a expressão comarca, então evitem usar comarca. Comarca no processo trabalhista só será utilizada quando tivermos aquela hipótese do artigo 112 da Constituição, do juízo de direito que está ali, excepcionalmente, investido em jurisdição trabalhista. No caso da Bahia, não temos mais essa figura aqui no caso da Bahia, nenhum município baiano está fora da jurisdição trabalhista, de uma vara do trabalho. Então, para quem for advogar fora, pode acabar tendo contato com essa hipótese e tendo que se referir à comarca. Mas a comarca é a Justiça Estadual ainda assim, não é de seu trabalho. Então, evitar usar a expressão comarca em processo tramitando na Justiça do Trabalho. Depois, o próximo ponto que nós temos aqui é a utilização da expressão Vara do Trabalho de Salvador. O caso concreto trazia lá um município mineiro, e aí alguns colegas, pela força do hábito, pelo costume até, colocaram Vara de Salvador. Então, se você tiver um caso concreto para se referir, ou até mesmo na prática, vai peticionar em outro estado, outro município, observar que o endereçamento aí vai ser diverso, vai ser distinto daquilo que se está acostumado. Então, atenção para esse ponto, o município não é Salvador, Salvador em nenhum momento foi mencionado no caso, então ter atenção para esse ponto também. Outro equívoco que eu percebi em algumas peças foi a insistência na utilização venha a Vossa Excelência, requer a Vossa Excelência, pede a Vossa Excelência, e nós devemos evitar esse tratamento direcionado à pessoa do juiz. O Código de Processo, em 2015 para 2016, e a CLT depois da Reforma Trabalhista, ambos os diplomas mudaram a referência ao juiz, que passou agora a referência ao juízo. Então, por conta disso também, vem a esse juízo requerer alguma coisa. Então, evitar usar a expressão Vossa Excelência, porque Vossa Excelência remete aí ao juiz, a pessoa do magistrado, que é uma utilização que, pela legislação também não é mais referendada pela lei. Depois, a denominação da peça, alguns colegas usaram a denominação mais elaborada, colocando venha juizar uma ação indenizatória, ordinária, acumulada com alguma coisa, e na verdade, isso que se vê do processo civil, porque no processo civil se tem aquela, digamos assim, aquele costume de dar um nome para a peça, alguns até sem nome, sem uma indicação específica, colocar ação ordinária. O pessoal tem esse costume de dar um nome a uma demanda. E aí, no processo de trabalho, pelo menos esse costume, entre aspas, porque na verdade o processo de trabalho é lei, na legislação trabalhista esse trabalho é bem mais simplificado, porque a titulação da peça já está na lei, reclamação trabalhista. Então,
você vai ingressar com reclamação trabalhista. Se a demanda não for empregado versus empregador, né, aí se busca outro tipo de postulação. Mas sendo empregado versus empregador, não precisa, né, ser tão específico, colocar o tipo de tutela, o tipo de pedido que você vai fazer, que se vai fazer na petição inicial. Basta mencionar, vem ajuizar, vem propor reclamação trabalhista e prossigamos, né? Muitos colegas também esqueceram do fundamento legal da peça, né? Toda peça tem que ter o fundamento legal, né? Inclusive nas provas, a gente estamos aproximando né, da avaliação final do curso, lembrar que as peças têm o seu fundamento legal. Então, uma contestação tem um fundamento legal, cada recurso tem o seu fundamento legal, a réplica tem o seu fundamento legal e também a petição inicial vai ter seu fundamento legal. No caso da Justiça do Trabalho, como eu disse, né, a minha apreciação pessoal é que o artigo 791 da CLT seria mais adequado. Mas eu não posso me negar a admitir que a utilização mais corriqueira acaba sendo o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Inclusive, é essa utilização que a OAB, né, digamos assim, entre aspas, referenda, né? Então, acaba sendo a mais indicada, embora não veja como a mais adequada. Né? Então, o fundamento legal da peça tem que ter, alguns colegas esqueceram de colocar, e é importante que se coloque. A fundamentação legal da peça, artigo 791 ou 840, parágrafo 1º da CLT. Este acaba sendo o mais recomendado pela questão aí do costume formado, embora eu entenda que não é o dispositivo mais adequado. Alguns colegas também colocaram CLT e colocaram entre parênteses, né, consolidação das leis trabalhistas. Tome cuidado. O nome da CLT não é esse, né? Consolidação das leis do trabalho. É um equívoco comum também que acontece com as siglas do FGTS e do INSS, né? Então, o FGTS é Fundo de Garantia do Tempo, não é por tempo de serviço, está na lei assim, está na Constituição assim. E o INSS é Instituto Nacional do Seguro Social e não de Seguridade Social, como muita gente imagina. Então, atenção com essas siglas, e no caso nosso aqui, CLT não é consolidação das leis trabalhistas, é consolidação das leis do trabalho. Nosso próximo ponto aqui é a questão do pronome, né? Muitos colegas cometeram o equívoco, né, de dirigir a peça até de maneira adequada. O reclamante vem requerer, o autor, o requerente. Então, né, na condição de advogado da parte ou de advogada da parte, se referindo à parte como aquele que está postulando ao juiz, agora sabendo que quem está redigindo a peça é o advogado. Até aí tudo certo. O problema é quando se coloca aí a questão do plural, né? Acrescentamos, né, entendemos, percebemos, vejamos, aquele se não vejamos, que muita gente usa, que é horroroso, né? Mas se não vejamos, entendemos, acrescentamos, percebemos, compreendemos, enfim, nosso ordenamento jurídico evitem essa utilização de primeira pessoa do plural na peça. Quem está postulando é o reclamante. Quem está fazendo a postulação pelo reclamante é o advogado. Então você vai referir o requerente, o reclamante vem requerer, o requerente vem pleitear, enfim. Então, dirigido-se a ele, o dono da ação, né? O dono da demanda, o autor da peça inicial. Então, sempre terceirizando a pessoa, colocando o requerente, o reclamante, o autor, né? E evitando, entendemos, percebemos, acrescentamos, se não vejamos, nosso ordenamento jurídico, nossa Constituição, evitem esse tipo de, digamos, pessoalização da causa. A causa não é do advogado, o advogado está lá para dar aquele, né, fundamento técnico à postulação do reclamante. Endereço para receber intimações. Muitos colegas colocaram, por ser advogado, por sua advogada, infrafirmada, né, com escritório em tal lugar, endereço onde recebe intimações. A verdade é que intimação dirigida ao escritório hoje é uma coisa muito, muito rara. Geralmente, os advogados hoje são intimados ou pelo diário ou pelo sistema do PJE. Então, muito raramente vamos ter uma situação de alguém se dirigindo ao escritório para fazer intimação, né, na pessoa do advogado lá no escritório indicado. Então, basta dizer o endereço do escritório ou simplesmente não mencionar o endereço, porque o endereço vai constar na procuração. Né? Então, se o juiz, por alguma razão, necessitar de um contato, digamos assim, físico com o escritório, né, o endereço vai constar na procuração, ou então no logotipo da petição que você vai desenvolver para o seu escritório, né, vai constar lá endereço, e-mail, página de internet, se for o caso, né, enfim. Então, contato telefônico. Então, não precisa colocar
o escritório estabelecido em tal endereço, onde receberá intimações e notificações. Não precisa disso. Né? Hoje em dia, dificilmente o escritório recebe notificação e intimação no endereço. Né? O advogado recebe geralmente pelo diário ou pelo sistema do PJE. Próximo ponto aqui é a utilização da expressão demissão. Porque houve a demissão por justa causa e requer a conversão em demissão sem justa causa. Lembre que demissão no direito do trabalho, demissão significa saída do emprego por iniciativa do empregado. Então, o empregado se demite. Né? O empregador não demite o empregador despede ou dispensa o empregado. O empregado se demite. Demissão, como ato de colocar para fora, é uma palavra, uma expressão utilizada no serviço público. Né? No direito administrativo, no regime estatutário, consta lá que a demissão, né, é uma pena de perda, né, de expulsão do cargo público. Aí tudo bem, demissão no direito administrativo é a saída do servidor a contragosto dele por iniciativa da administração. Né, quando o servidor praticou algum tipo de conduta incompatível com a permanência no cargo. Agora, no direito do trabalho, demissão é saída do emprego por iniciativa do trabalhador, não do empregador. Então, não use a expressão demissão por justa causa. Né? É uma contradição em termos até. Né? Demissão por justa causa. O empregado se demite, o empregador despede ou dispensa por justa causa, ou seja, justa causa se for o caso. Nosso próximo ponto aqui é a utilização da expressão aí, assistência judiciária gratuita, que eu já mencionei que no processo do trabalho nós temos uma diferença que a assistência judiciária é uma coisa, a assistência gratuita é outra. A gratuidade de justiça, a assistência gratuita, é aquele benefício que compreende aí custas, honorários periciais e emolumentos. E a assistência judiciária no processo de trabalho, embora até a Defensoria Pública da União tenha menção a isso na lei orgânica dela, o fato é que no processo de trabalho quem presta assistência judiciária é o sindicato, né? Ou deveria ser o sindicato. Então, são conceitos diferentes. Então, prefiro utilizar o conceito que está na lei. E o conceito que está na lei, na CLT, no artigo 790, parágrafos 3º e 4º, é justiça gratuita. Também se pode utilizar gratuidade de justiça. Alguns colegas chegaram a mencionar a lei 1060 de 1950, e nesse caso tem que chamar a atenção em dobro, porque essa lei, pelo menos nessa parte aí, né, da fundamentação da gratuidade de justiça, essa lei está revogada nessa parte. Né? Hoje esse tratamento é quase todo feito pelo CPC, artigos 98 e 99, e no processo de trabalho nós temos disposição específica para isso. Então evitem usar lei 1060, inclusive no processo civil, evitem usar a lei 1060 no processo de trabalho também, e evitem usar CPC, sendo que a CLT já tem uma disciplina própria para isso no artigo 790, parágrafos 3º e 4º. Então, você quer fazer com que o seu cliente reclamante seja dispensado de pagar despesas processuais, requeira o benefício da justiça gratuita, com fundamento no artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Nosso próximo ponto aqui é a inversão do ônus da prova. Alguns colegas chegaram a colocar, né? Vem requerer a inversão do ônus da prova. E é interessante chamar a atenção para o fato de que nesse caso não precisa. Aliás, na maioria dos casos no processo de trabalho não precisa. Né? Porque o ônus da prova no processo de trabalho, embora ainda se estude a questão da distribuição estática, né? O autor com o ônus do fato constitutivo e o réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, embora ainda a gente trabalhe com essa questão da distribuição estática, hoje a CLT, no artigo 818, copiou o artigo do CPC a respeito, né, do artigo 373 do CPC que trata do ônus da prova, foi copiado pelo artigo 818 da CLT pós-reforma trabalhista. Então, também na CLT se admite aí a chamada distribuição dinâmica, né? Atribuir carga probatória a quem melhor tem a condição de produzir essa prova, o que é diferente de inverter o ônus. Inverter o ônus você está na distribuição estática ainda, você está trocando o ônus de provar, enquanto na distribuição dinâmica você está repassando de acordo com a capacidade probatória. Né? A inversão do ônus da prova é uma coisa, a distribuição dinâmica do ônus é outra. No CPC se admite, né, a distribuição dinâmica, né, a inversão é uma coisa mais aí, né, da época do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. E no processo de trabalho, então, temos também a lógica da distribuição dinâmica, né, mas nesse caso concreto e em muitos outros não é necessário pedir inversão do ônus. Né? A questão é bem simples. Geralmente, quem tem o dever de fazer a guarda documental de tudo que diz respeito à relação de emprego é o empregador. Então, o reclamante não precisa provar que não recebeu o salário pingando na conta.
Basta o empregador que tem que provar que pagou. O reclamante não precisa provar que não recebeu 13º, que não recebeu férias, que não recebeu multa rescisória. O empregador que tem que provar que pagou. Por quê? Porque todas essas incumbências são exigências documentais da lei material trabalhista. Nem processual, é material mesmo. E em decorrência disso, processualmente, o empregador é que fica com esse ônus. Então, não precisa nem pedir inversão. Na verdade, o ônus regular, o ônus ordinário de distribuição de prova, mesmo que seja o chamado ônus estático, a distribuição de prova, né, já supriria esse caso, não é necessário fazer qualquer tipo de versão a respeito. Nosso próximo ponto aqui é a questão dos danos morais. Né? Muitos colegas pediram danos morais pelo desvio de função que foi detectado aí nesse caso. Né? E aí a jurisprudência que se forma em torno do tema é meio oscilante. Há julgados que entendem que é cabível e outros que não. Uma coisa é certa, se o desvio de função tiver algum outro tipo de, digamos assim, fundamento ou justificativa que seja irregular, né? Irregular no sentido de que não só o desvio, mas alguma outra coisa, né? Aí geralmente os tribunais admitem. Então, o empregado que é desviado de função por uma questão de perseguição, o empregado que é desviado de função por uma questão aí de rebaixamento funcional, o empregado que é desviado de função por algum tipo aí de descumprimento, né, dos preceitos aí de um regulamento de empresa. Então, essas situações em que o empregado recebe o desvio de função como uma espécie sancionatória, digamos assim, o dano moral acaba sendo concedido de maneira mais fácil. Para os casos ordinários, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte: recentemente, um pouco mais recentemente, né, a Justiça do Trabalho tem reconhecido a possibilidade de dano moral por atraso reiterado de salário, né, porque a situação é uma situação que quem sofre o atraso sabe como sofre. Né? Então você se programa para ter despesas familiares cobertas, as despesas pessoais familiares cobertas naquele período, as contas estão chegando, as despesas estão chegando, e aí quando o salário atrasa, né, não só a situação de você ficar negativado, ficar devendo, ficar com o nome sujo na praça, mas também toda aquela angústia de não saber se vai fechar as contas no fim do mês, se vai ter condição de colocar comida na mesa. Né? Então, essa situação acaba gerando aí dano moral. Hoje é praticamente pacífico que o empregador que provoca atraso reiterado de salário acaba tendo que ser condenado a pagar dano moral, desde que o reclamante requeira na petição inicial. No caso concreto, ele não tinha atraso salarial, né? Mas, raciocinem comigo, se existe um desvio de função, ou seja, se o reclamante está rotineiramente ganhando menos do que deveria, também rotineiramente ele tem despesas que estão sendo frustradas por essa prática irregular do empregador, que geraria, em tese, a mesma situação, uma situação similar àquele, né, que fica na angústia, né, no desespero até de não saber se vai poder fechar as contas no fim do mês. Então é uma situação análoga, é uma situação que vale a pena investir na questão do dano moral, mas também vale a pena colocar algum outro tipo de fundamento que não apenas o desvio de função. Né? Colocar questões aí externas quanto à questão de manutenção da família, da casa, das despesas pessoais, por conta de todo esse transtorno gerado aí pelo atraso reiterado, pelo atraso reiterado, nesse caso, não, pela desvio de função e, consequentemente, pelo valor menor recebido, é uma ideia que vale a pena investir. E se for utilizar, né, abra um tópico para isso na petição inicial. Fundamente porque é devido ao dano moral, né? Não faça apenas o pedido, fundamente porque e arremate com o pedido do valor que se entenda adequado. Aí, geralmente, a justiça tem dado entre 5 e 20 mil reais em média. Então, você, né, pesquise no caso concreto quanto é que ficaria a média da justiça, mas pedir 20 mil, 15 mil, né, e esperando ganhar pelo menos 5 não é uma providência de toda desarrazoada. É possível, sim, tentar conquistar, né, esse pedido aí para o seu cliente reclamante. Um requerimento também de citação e notificação da reclamada no fechamento da peça, é uma situação que no processo do trabalho não é esperada, né, porque quem faz a citação da reclamada é um ato ordinatório feito pela própria secretaria, um ato automático, inclusive. O PJ já dispara a citação, se tiver no PJE, a procuradoria registrada, e se não tiver, ele já elabora, pré-formata a citação para que a justiça mande a correspondência para a residência da demandada. Né? Então, não é não é correto requerer citação do réu, porque o juiz não vai determinar essa citação. A citação é feita por ato da própria Secretaria da Vara, independentemente de a parte requerer ou não.
Então, você pode dispensar esse tópico aí de requerer a citação da reclamada para querendo responder às alegações e tal. Não é necessário isso. Valor da causa. Alguns colegas se esqueceram de finalizar a peça com o valor da causa. Tem que ter o valor da causa, ainda que por estimativa, mas tem que ter o valor da causa, né, em termos líquidos. Né? Pelo menos para fixar o rito, mas tem que ter. Né? Honorários advocatícios, alguns colegas também esqueceram de requerer a condenação em honorários. A rigor não precisaria, né? Porque o artigo 791A da CLT, trazido pela reforma trabalhista, coloca que da condenação, né, ou da sentença, né, o vencido será condenado, né, os vencidos serão condenados a arcar com os honorários. É consequência direta, né, da derrota no processo, né, você ser condenado a pagar honorário de sucumbência. Só que a OAB tem exigido, né, e os advogados em geral acabam requerendo também a condenação em honorários, né? E aí é interessante fazer um requerimento de condenação em honorários, né, especialmente no processo de trabalho, porque o valor é oscilante, né, entre 5% e 15%, então sempre requeira, né, na faixa limite ali dos 15% e aguarde a justiça decidir a respeito do valor que se entende devido nesse caso, né? Então, repetindo aqui, pela lei não precisaria requerer, uma consequência de ser vencido é pagar os honorários, mas o costume consagrou esse formato e a OAB também tem exigido esse tópico da condenação em honorários como um requerimento a ser formulado. O rol de documentos. Muitos colegas encerraram a peça sem mencionar o rol de documentos. Lembrando, o caso concreto falava pelo menos que o reclamante tinha juntado a carteira de trabalho, tinha apresentado a carteira de trabalho com a função anotada de maneira irregular, uma função distinta daquele que ele exercia, né? E também mencionava aí o valor do salário, do piso normativo da função exercida. Então, pelo menos 2 documentos tinha que ter, né? Tínhamos que ter 2 documentos, pelo menos, aí, que é a carteira de trabalho, né, e como é norma coletiva da categoria. Fora procuração, documento de identificação pessoal, né, comprovante de residência, muita gente junta também. Né? Então, pelo menos, carteira de trabalho e convenção coletiva teríamos que ter. Então, não esquecer do rol de documentos, sempre que o caso fornecer algum tipo de informação que é assentada em prova documental, não se esquecer de colocar o rol de documentos, né, no encerramento da peça. Né? Preferencialmente, eu prefiro a peça, o rol de documentos, antes do tópico de valor da causa. O valor da causa sendo o último tópico, depois local, data e assinatura. Alguns preferem colocar o rol de documentos depois que fecha a peça. E aí, é questão apenas estilística. Cada um vai do estilo que entender adequado. Não tem nenhum tipo de repercussão colocar nesse ou naquele ponto o rol de documentos. Tem repercussão se não colocar, mas precisa colocar sempre que o caso concreto mencionar algum tipo de prova documental. Então, sobre os pontos, os equívocos mais corriqueiros que eu detectei, né, foram esses aqui, né, os equívocos mais comuns. E aí vamos passar para as dúvidas, né, Então, eu tinha até feito aqui a dúvida por nome de aluno, mas depois eu vi que algumas dúvidas se repetiam, eu preferi deixar sem os nomes. Os colegas, né, quando eu mencionar as dúvidas aqui, os colegas vão se identificar com a dúvida respectiva. Então, a primeira dúvida que eu separei aqui foi o seguinte: é o requerimento de tutela antecipada para saque do FGTS e também para o seguro-desemprego. E aí, como é que fica? Bom, o caso concreto, então, era a situação, não é só a gente, né, relembrando aqui, o caso concreto, então, era a situação de um empregado que ficou um tempo na empresa e que trabalhava como técnico informático, mas tinha uma função anotada como auxiliar de serviços gerais. Por conta disso, também recebia menos, né? E aí ele foi dispensado por justa causa, embora a empresa jamais tenha dito qual foi a justa causa cometida por ele. Ele entende também que não tem nenhum tipo de falta funcional que a empresa pudesse usar para justificar essa dispensa por justa causa. Então, basicamente, o que ele vai requerer é as diferenças salariais, né, entre as funções, a reversão da justa causa e o pagamento de todos os direitos devidos, como se a dispensa fosse sem justa causa, porque no entendimento dele não havia prova, não havia sequer ocorrência de nenhuma falta funcional. Então, basicamente, o caso é esse. E aí, então, a pergunta que fica: e FGTS seguro-desemprego que eu poderia requerer? Poderia. Se você está pedindo a conversar, o caso diz que ele foi dispensado por justa causa e só recebeu o saldo de salário, então todas as demais verbas pendentes, como se a dispensa fosse sem justa causa, estão aí sem pagamento. Então, conseguindo a sentença reconhecer, você conseguindo que a sentença reconheça que a dispensa foi sem justa causa e não por justa causa, todos os direitos previstos para a dispensa sem justa causa serão devidos aqui também. Né? Então, aquela tabelinha que eu separei lá na unidade 3, né, sobre os 8 pedidos mais comuns de reclamação trabalhista, todos aqueles 8 aqui
são invocáveis nesse caso, né? Além de dano moral que é possível, também o desvio de função, a retificação da anotação da carteira, né? Enfim, então, nesse caso concreto, caberia tutela de urgência, olha, requerer sempre é possível, né? Agora, a chance de conseguir é muito baixa nesse caso, praticamente nula. Por quê? Porque para você requerer uma tutela de urgência para antecipar uma providência, é preciso ter a verossimilhança, né? O fumus bonius e o periculum in mora. E a grande questão nesse caso é o seguinte, a empresa ainda, né, a empresa tem, o cenário que nós temos até o momento é que a empresa consignou justa causa. Quem vai ter que provar que não houve a justa causa é você. Quer dizer, não é que você vai ter que provar, porque quem prova que teve justa causa é a empresa, mas para que isso se reverta, é necessária a decisão judicial, que depois da instrução decida se houve ou não justa causa. Então a empresa entende que ela tem a prova lá da justa causa. Né? Então, o cenário de momento, enquanto o reclamante não judicializa a coisa, é que ele foi dispensado por justa causa. Então, não temos uma situação que permita ao juiz esse fumus boniuris ainda. Né? É preciso uma instrução que demonstre, né, que a empresa não tem prova da justa causa e que, portanto, a dispensa foi sem justa causa. Então, se a dispensa foi sem justa causa, aí sim, você poderia pedir o saque do FGTS e também do seguro-desemprego. Só que, liminarmente, em termos de tutela de urgência, é muito difícil conseguir, nesse caso, praticamente impossível, porque o juiz ele vai acabar esperando produzir a prova para saber. Se fosse a situação de a empresa ter dispensado sem justa causa e não ter liberado a documentação para o saque, a história é diferente, porque está incontroverso que a dispensa, a modalidade de dispensa lhe autorizaria a fazer o saque. Nesse caso, não. A modalidade de dispensa até o momento, até que haja um pronunciamento judicial em sentido contrário, né, é um tipo de dispensa que não viabiliza nem um saque de seguro-desemprego nem o levantamento da FGTS. Então, requerer sempre é possível. Conseguir, nesse caso, muito improvável mesmo. Então, num exame de ordem que cai numa situação como essa, eu não recomendaria a utilização desse tópico sob pena de se perderem aí alguns décimos preciosos por conta disso. Próxima dúvida aqui. Qual a qualificação que eu coloco do reclamante ao me dirigir na petição inicial? Né? Porque o reclamante exerceu uma função, mas na verdade foi contratado formalmente para outra. Ou pelo menos é o que consta na carteira de trabalho dele. E aí? Eu coloco aqui que está na carteira ou é real? A recomendação é coloque a real. Coloque a real, né? E então vamos esperar a justiça dizer se essa real realmente, né, é efetivamente desempenhada ou se é aquela que a empresa consignou lá na carteira de trabalho. Então coloque a real, né, é a recomendação, inclusive para fins de cálculo, né, das verbas, você deve calcular tudo como se fosse a função real, aquela esperada, o salário pretendido com a função real, e não aquela que formalmente a empresa constou na carteira de trabalho. Próxima dúvida. Os cálculos aí devem ser baseados no salário. Qual salário? O salário pretendido. Então, complementando a resposta anterior, o salário pretendido. Então, o salário pretendido é de quanto? É de X. Então, a primeira coisa é pedir as diferenças salariais mês a mês do que se deveria receber do que efetivamente recebeu. E a partir daí fazer o recálculo de todas as verbas também devidas, né, considerando o salário pretendido e abatendo, se for o caso, aquilo que já foi pago. Então, se foi pago 13º proporcional, nesse caso não, porque houve dispensa por justa causa, mas, digamos assim, um saldo de salário, que foi uma verba paga. Então, a empresa dispensou o camarada, foi pago o saldo de salário do último mês trabalhado, e mesmo na dispensa por justa causa, ele tem esse direito. Recebeu o saldo de salário. Então, o saldo de salário já vai ter que ser corrigido. Vai ter que ser recalculado com base no salário pretendido, e abater aquilo que a empresa, deduzir aquilo que a empresa já adiantou, já pagou com base no cálculo anterior. Então, se o saldo de salário fosse R$1.000, por exemplo, e a empresa, né, o salário pretendido deveria ser o dobro, então você vê, o saldo de salário deveria ser R$2.000, não 1.000. Só que 1.000 já foram pagos, então o requerimento vai ser, né, o saldo, o resíduo do saldo de salário, 2.000 menos 1.000, R$1.000. Então, requerer o pagamento com base no salário pretendido, abatendo aquilo que eventualmente tenha sido pago a mesmo título. Essa é a maneira correta de você direcionar a postulação para fins desses cálculos, né, que deveriam constar no caso concreto. Quantificação do dano moral. A quantificação do dano moral, geralmente, o pessoal às vezes, porque eu coloquei o valor aleatório e tudo, né, mas a situação do dano moral é uma situação que realmente, né, os preceitos da legislação são muito vagos, né, razoabilidade, proporcionalidade, né, alguns até se referem à equidade, no senso de justiça, né, capacidade econômica do ofensor,
necessidade do ofendido, enfim. O artigo 186 do Código Civil, bem como o artigo 927, também não traz uma quantificação adequada do dano extrapatrimonial, mas a CLT traz alguma coisa baseada aí no salário, né, no salário do ofendido. Então, a CLT no artigo 223G, parágrafo 1º, tem lá uma espécie de tarifação do dano moral de acordo com o grau da culpa. Agora, no caso concreto, qual é o grau da culpa? Né? Teria que fazer, o advogado tem que fazer um exercício aí para tentar caracterizar. Claro que você vai tentar colocar a culpa o mais grave possível para conseguir um valor maior. Esse artigo 223G, inclusive, parágrafo 1º, ele foi combatido no STF por um ADI, né, por uma ação direta de inconstitucionalidade, e lá o STF disse que esses parâmetros são válidos, porém nada impede que o juiz utilize outros parâmetros, né, mais amplos, desde que observe razoabilidade e proporcionalidade. Então, na prática, embora nós temos um parâmetro legal estabelecido na CLT, artigo 223G, parágrafo 1º, de acordo com o salário do ofendido, né, do trabalhador, esse parâmetro pode ser mais aberto no caso concreto, né, quando o juiz observa aí o teor dessa decisão, nessa ADI, né, 6050, decidida pelo STF. Eu preciso fazer um tópico específico para vínculo empregatício? Eu recomendo fazer um tópico específico para o vínculo empregatício, o reconhecimento do vínculo quando o vínculo é controvertido. Nesse caso, teve carteira de trabalho anotada, teve data de admissão e dispensa formalizada, então não é necessário abrir um tópico de vínculo empregatício para tratar apenas disso. Se você vai optar por abrir um tópico do vínculo empregatício, você pode preencher de duas formas. Né? Ou você preenche colocando os dados básicos da relação de emprego, como você poderia fazer também chamando esse tópico de fatos e fundamentos, né? ou colocando aí um tópico maior, né? ou então destacando apenas os dados fundamentais, admissão, dispensa, salário, né? Função e jornada. Então, não é preciso fazer um tópico separado de vínculo empregatício se você não tiver um vínculo empregatício controvertido. Nesse caso, não temos. Ele foi empregado da empregadora e acabou. Então, não é preciso fazer um tópico, né, dizendo assim, demonstrando a presença dos pressupostos da relação de emprego, nada disso. Só precisa, nesse caso, se a relação for controvertida, que não é o caso desses autos aqui. Próxima dúvida. Professor, preciso incluir aqui artigos de lei e jurisprudência, né, para enriquecer a peça e tudo mais? Olha, a CLT não exige indicação de fundamento jurídico. Né? Então, teoricamente, você poderia fazer tudo com base na narrativa fática e fazer o pedido depois. Não precisa colocar nenhum artigo de lei sequer. Mas é recomendável que se faça. Então, sempre que você tiver à mão um artigo de lei, uma súmula, uma OJ, coloque como fundamento. Né? Para colocar fundamento como julgado, um acordo específico como julgamento, não a súmula, né? Não OJ, acaba que só é recomendável realmente se a situação que você está postulando é uma situação controvertida. Você tem uma situação, por exemplo, o caso que eu mencionei agora há pouco, do dano moral decorrente do desvio de função. É uma situação controvertida, não tem súmula, não tem OJ sobre isso. Os tribunais oscilam, então se você pegar os julgados mais recentes, de preferência do mesmo tribunal ou do TST, que referendem a tese que você está levando, aí melhora o seu argumento. Então, no caso concreto, a jurisprudência acaba sendo útil para essas situações, de uma postulação que é meio controvertida. Mas para fazer avaliações em geral, a jurisprudência que se exige basicamente é súmula e OJ. Então, sempre que tiver à mão súmula, lei e OJ, mencione atrelado ao caso concreto. Mas na prática, você pode postular completamente, sem menção alguma, a lei e jurisprudência, e se o fizer, a recomendação apenas para situações controvertidas, em que aquela jurisprudência citada pode dar uma, digamos assim, uma fortalecida, uma robustecida no seu argumento. Meios de prova. Bom, meios de prova é o seguinte, como a gente, né, eu tenho até o vídeo de meios de prova que eu publiquei no canal, né, mas o fato a prova que nós temos até o momento é só a prova documental. A única prova que o seu cliente reclamante tem até ali é a prova documental. O que se espera é que a prova testemunhal melhore a argumentação do reclamante e consiga fazer o reclamante vencer alguns pedidos. Então, o desvio de função, prová-lo documentalmente é muito difícil. Documentalmente você tem que existe uma diferença salarial, né? E documentalmente você tem que aquilo está previsto na norma coletiva. Então, não tem como a empresa recusar o pagamento se a função for aquela. Agora, a grande questão eu vou conseguir demonstrar que a função é aquela?
documentalmente é improvável que se consiga esse tipo de comprovação. Então, você vai partir para a prova testemunhal, basicamente. Só que a prova testemunhal, no momento da confecção da peça, ainda não foi produzida. Vamos aguardar a audiência. Então, você coloca que espera demonstrar, né, fazer a comprovação da alegada por meios de prova em direito admitidos, inclusive a testemunhal. E aguarda a testemunhal para ver o que acontece. Não é preciso antecipar nada de testemunha agora, vamos aguardar a audiência, porque a única prova produzida até o momento é a documental. A única prova que o autor tem em mãos na hora que faz a petição inicial e que o réu tem em mãos enquanto faz a contestação é a documental. Todo o restante, perícia, inspeção, testemunhas e interrogatório vai acontecer, né, da audiência para depois, e não antes, com a prova documental que já é formulada ali à mão de cada parte. Procedimento formal para justa causa. Não existe uma sequência de procedimentos formais para justa causa. A justa causa se configura na prática da seguinte maneira: a empresa entende, o empregador entende que deve dar justa causa ao empregado por alguma razão. Então coloca lá no termo de rescisão: causa do afastamento, dispensa por justa causa. Fundamento artigo 482 da CLT e diz qual lá seria a linha que justificaria essa justa causa. Então, a jurisprudência tem exigido, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, que haja uma espécie de gradação, né? Primeiro, a falta funcional, o empregado recebe uma advertência, depois uma censura ou suspensão, e depois se dispensa por justa causa se reiterar essa falta funcional. Alguns têm exigido essa gradação de sanções até chegar na justa causa, que seria mais gravosa, né? Mas para aquelas situações em que você pode aplicar a justa causa diretamente, não tem um tipo de procedimento formalizado. A empresa, ela tem o poder, né, de dizer se há justa causa ou não. Agora, se ela for confrontada na justiça, o ônus da prova é dela. Ela que tem que provar que houve a justa causa. O reclamante basta alegar, né? A empresa tem que ter a prova da justa causa, porque, como eu disse, né, em direito do trabalho, quase tudo diz respeito documentalmente aí ao direito do trabalho, fica sob a responsabilidade do empregador. E no caso da configuração da justa causa, isso não é exceção. Se a ele, empregador, cabe dizer se houve justa causa ou não, também a ele vai caber a prova de que aquilo aconteceu ou não. O reclamante basta alegar em sentido contrário. Cálculos. Eu posso utilizar qualquer tipo de cálculo em qualquer site que ofereça essa funcionalidade? Sim. Não existe um atrelamento oficial ao tipo de cálculo que você deve seguir, né? Temos aí a situação do PJE Calc Cidadão, que é uma recomendação, uma sugestão que se utilize, mas outros sites que ofereçam cálculos trabalhistas, né, ou aplicativos que você consiga, também são válidos como elementos aí de cálculo para instruir sua petição. Então não existe um instrumento oficial e imutável de cálculo para ser fornecido na peça. E a questão do valor da causa vai decorrer realmente do somatório dos pedidos. Na reclamação trabalhista nós temos uma característica, né, uma característica muito recorrente, que é o fato de que as reclamações geralmente têm muitos pedidos cumulados, né? De acordo com o CPC, quando há pedidos cumulados, o valor da causa a ser dada é a soma de todos eles. Artigo 292, inciso 6 do CPC. Então, no processo de trabalho, o artigo mais utilizado em termos de fixação do valor da causa é esse, né? A somatória dos pedidos, né, considerados acima, né, antes de você arrematar a peça. Próxima dúvida aqui. Não precisa de tópico para fundamentar os honorários? Olha, honorário advocatício não é pedido, né? Ele é um requerimento, né? Não é um direito material da parte, os honorários, né? É um requerimento, uma providência que o juiz determina processualmente, então a rigor não precisa fundamentar os honorários. Você pode fazer toda a sua petição inicial, colocando fundamento para cada pedido, direito material, e no final, dentre os pedidos e requerimentos finais, requerer condenação e honorários, né? Para fundamentar os honorários aí, a única situação que eu vejo é assim: se o advogado pretender um valor máximo, né, de 15%, que a justiça é meio resistente em conceder, geralmente você fica entre 5% e 10%, mas se o advogado pretender os 15%, que é o máximo que a lei prevê, aí seria interessante abrir um tópico para destacar a complexidade da causa, o esforço profissional, o zelo do advogado, né, destacando na petição isso daí, para tentar beliscar aqueles 15% que seria o máximo. Mas a rigor não precisa fazer um tópico. Não corro o risco de causa de pedido inexistente, de inépcia? Não. Justamente porque honorários não são pedidos da parte.
Honorários são requerimentos para providências processuais. É interesse do advogado, mas não da parte. Então não precisa fundamentar, não tem risco de perder a peça e por causa de pedido de acontecer algum tipo de inépcia, né? Você pode simplesmente colocar, aparecer de surpresa os honorários no final da peça, nenhum problema. Mas se quiser fundamentar, eu só vejo justificativa para fundamentar de maneira um pouco mais elaborada os honorários advocatícios se você pretender esses 15% e colocar alguma situação naquele caso concreto que, no seu entendimento, sensibilizaria o juiz a conceder os 15% que seria o percentual máximo. Base legal de todas as verbas decisórias tem que ter, é interessante que tenha. É interessante que você, a cada verba que você mencione, diga o fundamento legal de cada uma delas. Mas, repito, no caso concreto, na prática trabalhista, no dia a dia forense, isso não é necessário. Justamente porque a CLT não exige fundamento jurídico da peça, é que você pode fazer uma postulação inteiramente fática, sem mencionar nenhum artigo de lei. Mas, né, é interessante, o advogado foi contratado para dar aquele suporte técnico. É interessante demonstrar que você tem também o conhecimento técnico, tem noção de onde é que cada verba se situa na legislação. Então, inclusive em avaliações também, avaliações tem que colocar. Toda vez que você for avaliado em algum tipo de petição da área trabalhista, embora a lei não preveja a necessidade da fundamentação legal, né, é recomendável, altamente recomendável, que se mencione os artigos de lei para cada verba que tenha sido aí pleiteada. É devido ao 13º proporcional nesse caso? Sim. É devido qualquer verba que o empregado deveria receber, né, pela dispensa sem justa causa. Então, naquela tabelinha das 8 verbas que eu mencionei, né, o saldo de salário já teria sido pago, mas também paga menor, né, porque precisaria recorrigir de acordo com o novo salário pretendido. Então, o saldo de salário, a diferença pelo menos, 13º proporcional, férias proporcionais, multa do 467, do 477, a multa, a liberação da FGTS com os 40%, aviso pré-indenizado e o seguro-desemprego. Então, pelo menos essas verbas e mais aí, né, dano moral, se for o caso pelo desvio de função, retificação da anotação da carteira para incluir novo salário, nova função. Né? Enfim, então, nesse caso é cabível o 13º proporcional, sim. Toda vez que o empregado trabalhar mais de 14 dias no mês, já é devido o 13º proporcional, mesmo que ele não tenha completado o primeiro ano de serviço ainda. Dúvida de uma colega que fez um trabalho aqui, uma petição manuscrita, né? Escaneou e mandou para o nosso sistema aqui de avaliação da UFBA. Como é que fica a questão do margeamento, né? Fazer a margem da peça? É recomendável fazer o espaçamento de margem, de parágrafo, ou pode colocar tudo alinhado à esquerda? A recomendação é que se faça o espaçamento de parágrafo também. Né? Quando você vai redigir um texto digitado, geralmente o parágrafo padrão é de 1,25 centímetros para dentro, né, de recuo. A recomendação é que se siga alguma coisa parecida com isso na peça manuscrita também. Faça o recuo de margem. Se você, assim, uma avaliação minha, por exemplo, não veria desconto se você prosseguisse de maneira distinta. Se você colocasse tudo alinhado à esquerda. De minha parte, não teria. Na maioria das avaliações que eu conheço em concurso, também não tem. Mas pode ser que aconteça um desconto por isso. Então, para evitar esse problema, é recomendável que você faça o espaçamento da primeira linha do parágrafo, como se faz em texto digitado regular. Os dados das partes, eu posso inventar, posso colocar dados fictícios? Na minha prova, pode. Nas provas em geral, em concursos em geral, não. Porque os dados fictícios são aquelas situações em que você pode dar algum tipo de pista para o examinador identificar a prova. Se houver algum tipo de conluio, né? Enfim, então é interessante, os próprios editais recomendam isso, que você não invente dados que não estão no caso. Né? Então você vai observar o edital para saber como é que faz. Então, por exemplo, eu coloco, o edital exige que eu coloque endereço, ou coloque a qualificação completa da parte. E aí? Eu invento endereço, coloco apenas a expressão endereço, coloco endereço reticências, endereço X, endereço 3X. Né? Como eu devo fazer? Leia o edital respectivo. Né? A OAB já mudou algumas vezes, já colocava reticências, teve um momento que colocaram a reticência, depois um X só. Né? Enfim, então, leia o edital para saber como proceder. Na minha prova, o dado que seria, o dado que não consta no caso e que seria interessante para, digamos assim, fechar a sua peça, podem ser inventados sem problema nenhum, sem restrição alguma. Citar a jurisprudência necessária, eu já tinha adiantado essa resposta e vou reiterar aqui. Né? Citar a jurisprudência nas provas em geral não é necessário. Na vida prática, peticionando como advogado trabalhista,
eu só vejo como necessário se for um caso de situação controvertida na jurisprudência. Aí vale a pena investir um pouquinho mais no acordo e trabalhar esses acordos, não só chegar lá, copiar e colar na peça. É interessante destacar nos acordos quais são os fundamentos que você entende que poderiam convencer o juiz a se inclinar a favor da tese do seu cliente. Desvio de função mais indenização por danos é possível? Bom, há quem entenda, né, que o valor devido aí pelo desvio de função seria só a diferença salarial e as consequências, não o reflexo. Então, tudo deveria ser recalculado com base no salário novo, no salário da função pós-desvio, da função já corrigida aí pela justiça, né? Mas há quem entenda que é possível dano moral pelos fundamentos que eu já tinha dito antes. Então, é possível tentar esse caminho do dano moral, né? E a depender de como você faça o argumento, pode ser até que consiga uma condenação nesse sentido. Depois, eu fiz uma menção na peça, mas não no rol de pedidos ao final da peça. Isso conta? Não é recomendável. Né? Não é recomendável. Porque uma peça que não tem um rol de pedidos elaborado, nem tem um pedido solto no meio do texto, o juiz pode passar a partida e pode acabar não apreciando. Né? Então, é altamente recomendável que você faça uma revisão depois da peça finalizada para ver se tudo que foi descrito tem uma correspondência no rol de pedidos ao final da peça. Não recomendo de forma alguma que você deixe o pedido perdido no meio da narrativa da peça. Coloque um tópico de pedido separado, arrematando a peça, chamando a atenção para esse ponto. Pode-se correr o risco de o juiz não apreciar. Verbas reflexas e cálculo de verbas reflexas e bis in idem. Bom, quando há verba reflexa, acaba tendo a questão do bis in idem, o receio do bis in idem é porque precisa fazer o recálculo, né? E fazendo o recálculo, você vai deduzir aquilo que já foi pago, né? Se é que já foi pago. Então, se foi pago, você deduz a diferença. Não tem bis in idem nesse caso. Não tem risco de contar dobrado por conta disso. E tem a questão da aviso pré-indenizado também, que causa um pouco de estranheza, aquele tempo de serviço, né, fictício, projetado, mas ele também vale, e esse cálculo está completamente de acordo com a legislação. Eu devo colocar os valores ao longo da peça ou também nos pedidos? Aí é a mesma lógica do que eu mencionei agora há pouco. Você colocou os valores ao longo da peça, repita nos pedidos. Agora, eu preciso colocar em ambos? Não precisa. Você pode fundamentar dizendo que são devidos aí 2 meses de salário, né? E na peça, no fechamento do rol de pedidos, dizer que esses 2 meses de salário equivalem a tantos reais. Né? Então, errado é mencionar na construção da peça e não colocar no pedido. Não mencionar na construção e colocar no pedido é possível. O ideal é que você coloque nos dois casos, mas colocando só no rol de pedidos ao fechamento da peça é uma providência que já supre a necessidade. O que mais? Questão de invenção de informações. Eu posso inventar informações, como eu já disse, é possível na minha prova, em concursos em geral, avaliações em geral, que você tem algum tipo de avaliação que se pretenda impessoal, é recomendável observar o edital, para saber como proceder em caso, né, de informações que você precisa colocar, mas que o caso concreto não ofereça. A diferença salarial não leva em conta o desconto do INSS? Não. O que acontece é o seguinte, é que o INSS vai ter o desconto sim, o empregado vai ter o desconto no contra-cheque, só que todo o cálculo trabalhista, ele é feito levando em conta o salário bruto, a remuneração bruta, o desconto vem depois. Né? O desconto vem depois, então você calcula a remuneração, né? E aí a justiça também vai correr atrás também da execução de ofício do INSS sobre essa diferença. Então você pode colocar o cálculo do INSS depois de aplicada a diferença, mas você não precisa abater na hora de fazer o cálculo. Você faz o cálculo primeiro com a remuneração bruta, abate depois. O INSS vai ter esse desconto. A FGTS, como eu já disse, não tem desconto. A FGTS usa o salário como base, se calcula, mas é uma despesa adicional do empregador. Não se desconta do empregado. O INSS que tem esse caráter duplo. O INSS, o empregador paga uma parte por fora, desconta uma outra parte e repassa para a Previdência. Esse desconto é feito depois de todos os cálculos. O cálculo é feito com a remuneração bruta, desconta-se depois. Cálculo do valor. Como eu devo levar aí para a questão do cálculo do valor de cada parcela? Em dias trabalhados durante o mês, sim. Os cálculos serão levados em conta de acordo com os dias trabalhados. Então, se trabalhou 17 dias no mês, vai se calcular 17 sobre 30. Né? Geralmente se utiliza 30 como critério
padrão para todos os meses. Mesmo fevereiro, mesmo os meses com 31 dias, se utiliza aí o divisor de 30 para fazer os cálculos mês a mês. Agora, algumas verbas têm um cálculo diferente, então você tem que verificar se o cálculo que você está fazendo é de uma verba dessa, né? O 13º e as férias, por exemplo, são assim, né? Um mês parcialmente trabalhado, ele gera o direito ao salário proporcional aos dias efetivamente trabalhados, mais o repouso. Agora, para férias e 13º, não. Você vai olhar se trabalhou mais de 14 dias. Se trabalhou mais de 14 dias, aquele mês é cheio para 13º e férias. Se trabalhou menos, aquele mês não paga, não repercute. É como se fosse um zero mês para 13º e férias, embora se deva um salário nesse caso. Então, se o empregado foi admitido e ficou 10 dias na empresa, ele não vai receber 13º proporcional, não vai receber férias proporcionais, agora vai receber o salário proporcional aos 10 dias trabalhados. Então, a não ser que a verba diga, a lei diga que o cálculo da verba deve ser feito de maneira distinta, os valores calculados devem levar em conta os dias trabalhados proporcional dentro do mês. Férias e 13º são exceções a essa regra. Base de cálculos 40% do FGTS. Como fica? Como fica? Fica de acordo com o valor devido. De acordo com a lei do FGTS, o valor do FGTS deve ser calculado com base na remuneração paga ou devida. Então, o que foi pago pela empresa foi aquilo que ela entendeu que era auxiliar de serviços gerais, o valor aqui. Um valor mais elevado, né, que seria o valor para técnica informática, é o valor devido. Então, os cálculos de FGTS devem levar em conta o valor devido e deduzindo-se, no entanto, aquilo que já foi depositado com base no valor menor, se for o caso. A qualificação completa é necessária? Nas minhas peças é necessária. No caso, com a prova de concurso, observe como proceder, na OAB também. Mas no meu caso, a qualificação completa é necessária. Então, não se admite a expressão qualificação completa. Tem que fazer a qualificação ponto por ponto, com informações fictícias que você pode criar livremente. Chama atenção para o fato de que qualificação completa só é necessária mesmo na petição inicial, para ambas as partes, e na contestação para o réu. Todas as demais petições você pode simplesmente colocar a fórmula já qualificada nos autos e vida que segue. Não precisa fazer nova qualificação depois que já passamos a fase da petição inicial da contestação. Depois, eu invoquei o artigo 468 da CLT nesse caso. Não seria o caso. O 468 da CLT trata de alteração contratual lesiva. Nesse caso, não houve alteração. A relação de emprego do começo ao fim foi irregular nesse ponto, porque colocou o empregado como sendo ocupante de uma função de remuneração menor. Então, você deveria buscar simplesmente a diferença salarial, com base na norma coletiva que prevê esse piso normativo para a função mais acima daquela que ele exercia. Anotação da justa causa na carteira de trabalho, como é que funciona? Não funciona. A carteira de trabalho não tem um campo, seja ela digital ou física, ela não tem campo para anotar o tipo de dispensa. Se você parar para observar a sua própria carteira de trabalho, você vai observar o seguinte, tem assim, dados do contrato, e aí você coloca lá admissão, saída, dados de identificação do empregador, função, salário, admissão e saída, não diz por que saiu. Para colocar por que saiu, o empregador teria que ir lá na página de anotações gerais, na parte de anotações gerais, e colocar, especificar o tipo de dispensa. E é claro que isso daí, vocês sabem, gera dano moral, O cara vai levar um atestado, de inidoneidade no próprio documento de identificação dele, na própria carteira de trabalho. Não pode colocar na carteira de trabalho essa informação da dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa, formalmente, só vai constar no termo de rescisão que o empregado recebe e fica havendo na empresa. Só. Não vai constar na carteira de trabalho. Se constar, é porque o empregador quis forçar a barra realmente para deixar o atestado de inidoneidade lá bem claro, numa outra página, inclusive, que é a página principal de anotação de admissão e saída, não tem campo para anotar o tipo de dispensa. Nesse caso, ocorreu desvio ou acúmulo de função? Nesse caso, foi desvio. Acúmulo de função é quando você tem a função exercida em mais alguma, e nesse caso foi pura e simplesmente desvio. Ele simplesmente trabalhava numa função completamente distinta da que constava na carteira de trabalho dele. E aí, então, tem a dificuldade probatória que eu já adiantei. Provar desvio de função não é fácil, porque a prova documental, até o momento, está formada aí pelo empregador e em prol do empregador, Ele formou a prova a seu favor, e se isso não for judicializado, vai ficar assim para sempre. Se você deixou o prazo prescricional, então depois o juiz reconheceu a reclamação como prescrita, um abraço,
fica daquele jeito. Você, na sua cabeça, o seu cliente sabe que passou a vida inteira trabalhando ali como técnico em informática. Se você não foi judicializar a questão, vai ficar registrado que ele era auxiliar de serviços gerais. Né? Então, embora haja dificuldade probatória, depende muito de uma testemunha convincente, né? Da própria segurança do reclamante quando for interrogado, mas a tentativa é pelo desvio de função e não pelo acúmulo. Próximo aqui. O pedido da convenção coletiva de trabalho, devo pedir multas ou a diferença salarial? A diferença salarial, sem dúvida alguma, você vai pedir, né? O caso, inclusive, induz a você pedir isso, porque tem os salários distintos. Você vai pedir diferença mês a mês e o recálculo das demais verbas, né? Das 8 verbas que eu coloquei lá, né? 13º, férias proporcionais, seguro-desemprego, aviso pré-indenizado, FGTS, sanção do 477, também do 467, da CLT. E aí, multa normativa você só vai pleitear se a norma coletiva tiver. No caso concreto, não se afirma que a norma coletiva tenha. Embora geralmente as normas coletivas tenham multas para esse caso, reversíveis ao trabalhador, no caso, o caso não mencionou essa multa. Então, se não mencionou, a recomendação é não colocar. Um examinador mais, digamos assim, rigoroso pode até imaginar que um pedido adicional que você criou do nada pode até ser um caso de identificação de prova. Então, evite colocar pedidos de situações que não foram mencionadas no caso concreto. Cálculos e valor. Aí a dúvida que já apareceu antes, que a gente reitera aqui, todo cálculo deve ser com base no valor pretendido e não com o valor salarial que já tinha a empresa, né, pago ao empregado com base na remuneração do cargo que pagava menos, né, que era de auxiliar de serviços gerais. Quais multas são cabíveis nesse caso? Bom, se tiver multa normativa, se o caso disser, é cabível você pedir também a multa normativa a seu favor, a favor do seu cliente. Se a norma coletiva disser que em caso de descumprimento de alguma coisa, o empregado recebe uma multa aí de meio salário reversível em seu benefício. Mas nesse caso não mencionou isso. Né? Nesse caso aqui nós temos na prática, nós temos o seguinte, a multa, entre aspas, né? Os 40% do FGTS, né, pela dispensa sem justa causa, que se pretende buscar, porque pela prova documental montada pela empresa até o momento que nós temos a dispensa por justa causa, que não dá esse direito, então você vai pretender primeiro a dispensa sem justa causa, o reconhecimento judicial de que a dispensa foi sem justa causa. E aí, em seguida, os 40% do FGTS, também a multa normativa, a multa do artigo 477 da CLT, a multa rescisória, porque a rescisão foi paga. O caso diz que a rescisão foi paga. Mas qual foi a rescisão que foi paga? Foi paga a rescisão da dispensa por justa causa. E o que essa rescisão compreendia? Compreendia apenas o saldo de salário. Então, se a dispensa fosse realmente por justa causa, a empresa estava correta, pagou no prazo. Só que, pela lei, tem que pagar no prazo integralmente. Então, se a dispensa for sem justa causa, esse pagamento não foi integral. Foi integral para um cenário da dispensa por justa causa. Cenário esse que a Justiça acabou de desconstituir. Então, nesse caso, é devido também a multa do 477. E aí, a do 467 você pode requerer, mas nesse caso dificilmente você conseguiria na prática, porque provavelmente a empresa vai contestar tudo. E contestando tudo, não vai ser devido a nenhum tipo de multa pelo 467, que seria o acréscimo de 50% da condenação, né, na verba rescisória e controversa. Então, nesse caso concreto, caberia os 40% do FGTS pela conversão da dispensa em sem justa causa, e a multa do 477, não, veja, a empresa pagou a rescisão do empregado no prazo. O que era a rescisão do empregado? Era dispensa por justa causa, pagar o saldo de salário. Isso foi pago no prazo. Só que a dispensa deveria ser sem justa causa. E a consequência disso é que todas as demais verbas pela dispensa sem justa causa estão pendentes de pagamento até hoje. Até o momento da sentença vai estar pendente de pagamento. Logo, haveria um atraso para a quitação integral da rescisão. E se há esse atraso, há direito à multa do artigo 477 da CLT. Eventuais outras multas que tenham por conta disso, aí são multas no sentido real da palavra, ficam a cargo do Ministério do Trabalho. A pessoa pode ir lá fiscalizar, constatando que houve essa irregularidade, pode multar a empresa em um crédito que vai ser reversível aí para o patrimônio da União. Mas sanção diretamente reversível empregada pela prática irregular seriam basicamente essas duas. A multa do 477 e os 40% do FGTS, que a legislação também chama de multa. Se tivesse multa normativa, mas o caso não traz, também seria uma possibilidade. Né? E além da possibilidade aí que muitos colegas levantaram de maneira até bastante perspicaz, né? É a possibilidade de requerer dano moral por esse desvio de função. E é preciso trabalhar um pouquinho mais esse argumento, mas é possível também requerer o dano moral nesse caso.
Certo? Então aí eu finalizo as dúvidas que eu separei para responder. Eu imagino que todas as dúvidas estejam aqui, eu posso ter me passado em um outro, mas todas as que os colegas levantaram estão, né, mencionadas aqui, estão, né, enumeradas aqui no meu arquivo. E é isso, então a gente encerra a abordagem desse vídeo. Eu espero que todos tenham uma avaliação proveitosa e que aproveitem, né, esse conteúdo que foi passado agora para reparar um outro ponto de dúvida, um outro ponto de incerteza e tentar fazer uma avaliação mais segura possível, terminando a disciplina de prática trabalhista, espero eu, né, com a segurança necessária para que vocês possam exercer a atividade profissional, né, sem sobressaltos. Então é isso. Eu agradeço a audiência mais uma vez. Não custa nada, né, pedir o like, né, que se marque aí que gostou do vídeo. Se inscreva no canal para atualizações. E é isso, pessoal. A gente se vê.